Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, primeiros segundinhos, ative o sininho, se inscreva no canal, envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? O nosso assunto, irmãos, é vida no Espírito. Então, é um assunto caríssimo para os dias de hoje. Por quê? Como nós vimos na nossa reunião anterior, na terça-feira passada, a alma tem uma capacidade muito grande de cobrir o espírito, de modo que nós não temos clareza se aquilo vem da nossa alma ou do nosso espírito ou são meramente sensações do nosso corpo. Qual é o intuito de nós estudarmos vida no espírito? É entendermos esses três aspectos que aos quais nós fomos formados: alma, corpo, espírito. Se nós não tivermos ferramentas claras para fazermos uma definição perfeita destes aspectos, é claro que nós vamos confundir as coisas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra. Agradeço porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem se mostrado forte nas nossas vidas, nesse tempo de tanta distração, nesse tempo de tanta confusão. Senhor, continue a nos guardar, continue a nos direcionar, a mostrar-se forte nas nossas vidas. Pai, declaramos e reconhecemos que somos absolutamente dependentes da tua misericórdia, da tua graça, para entendermos e para aplicarmos a tua palavra, tanto nas nossas vidas quanto na vida dos que nos cercam. Pai Santo, em nome de Jesus, leva-nos à sala do trono, leva-nos a vivermos verdadeiramente segundo o Espírito, segundo o teu Espírito mesclado ao nosso Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a palavra de hoje possa frutificar, em nome de Jesus, que cada irmão possa ser cheio do conhecimento e da capacidade e da graça para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o Senhor os chamou. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, nós vivemos um momento hoje de profunda confusão. Momento este em que não se diferencia mais sensações corpóreas, sentimentos, coisas que passam pela nossa mente, vontades, e do nosso espírito, consciência, comunhão. Então, irmãos, quando a igreja está no estado como nós vemos agora facilmente, dificilmente ela irá manifestar a vida de Deus, dificilmente ela terá uma vida em si mesma, vinda da parte de Deus verdadeiramente, a não ser por um milagre ou por momentos muito circunstanciais, momentos muito pequenininhos. E, irmãos, a vida que Deus tem para nós não é desse tipo. É uma vida com abundância, em plena comunhão com Deus Pai. Hoje eu irei demonstrar para os irmãos que nós temos três partes na nossa alma. Primeiramente, entendermos que nós temos alma e espírito, esclarecermos isso aí, biblicamente falando. Segundamente, entendermos quais são as três partes da alma. As três partes da alma. Tá bom? Então, licencinha. Comecemos. Vamos ler Salmos, capítulo 51, verso 6.
Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aqui, irmãos, nós temos duas partes do nosso ser. Duas partes do nosso ser. Guardemos isso. Nós temos essa primeira parte, eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Na nossa alma, irmãos, precisa haver a verdade. Ela precisa ser guiada pela verdade. Como nós nos guiaremos pela verdade se nós estamos imiscuindo sensação corpórea, desejo, emoção, alma, espírito, está tudo confuso. Então não vai dar certo. O Senhor se agrada, na verdade, no íntimo. A verdade na nossa alma. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aqui, irmãos, a nossa tradução não é boa. Então eu vou pegar uma tradução em inglês que é a tradução King James. A tradução King James vai dizer hidden parts. Hidden parts, nesse segundo aqui, quando na nossa Bíblia fala no recôndito, na versão em inglês, King James vai dizer hidden parts. O que é isso? Parte escondida. Então, a primeira parte do texto é muito parecida com a nossa, mas a segunda não é esse recôndito, é na parte escondida. O que nós falamos anteriormente? Que a alma ela tem um poder de esconder o nosso espírito. E nós não percebermos ele. Mas é no nosso espírito que nós conhecemos a sabedoria. A inteligência está na nossa mente, mas a sabedoria, que é a capacidade de agir conforme a inteligência e as categorias que Deus coloca dentro da nossa mente, essa capacidade é a sabedoria. E nós só a conheceremos e nós só teremos a força, o poder para agirmos com sabedoria se nós estivermos acessando essa parte que é escondida, que é o nosso espírito. Então aqui o meu intuito foi deixar claro que nós temos a alma e nós temos o espírito. Continuando, Hebreus capítulo 4, verso 12, ainda nesse mesmo ponto, tá bom? Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós lemos na terça-feira passada. Hebreus capítulo 4, verso 12. Lá na frente. Eita. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Há uma divisão, divide a alma do espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui mais uma vez eu estou demonstrando para os irmãos que nós temos essas duas partes que são interiores. Alma e espírito. E a palavra de Deus é quem é aquela que tem a condição de fazer essa separação. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versos 46 e 47. Pastor Acácio, por que o senhor está insistindo nisso? Em demonstrar essa divisão de alma-espírito. Alma-espírito. Alguns segmentos religiosos, eles fundem essas duas coisas. E ao fundirem essas duas coisas, só piora a situação. Pessoas que seguem a Bíblia, mas fundem esses dois pontos. Então, se
fundidos alma e espírito, a confusão está instalada mesmo. Então, irmãos, aqui tem um estudo para você levar para as pessoas, ensinar a outros de verdade. Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mais uma vez, essa separação. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 27. E esse é o último texto, e existem vários outros, irmãos, que falam alma, espírito, alma, espírito. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Que estáis firmes em um só Espírito. E se você observar, esse Espírito aí está com letra minúscula. Em um só Espírito. E como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Então nós temos mais uma vez a separação. Espírito, alma. E existem vários outros textos. Beleza? Avancemos então para as partes da alma. As partes da alma eu já adianto aos irmãos. É mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Agora eu gostaria de demonstrar para os irmãos, biblicamente, textos que relatam, que demonstram, que nos provam esses aspectos. Vamos lá. Primeiramente, mente. Parte da nossa alma, mente. Provérbios, capítulo 2, verso 10. Provérbios. Capítulo 2, verso 10. Irmãos, anotem esses textos. Irmãos, tenham esses estudos assim na ponta da língua para que você possa orientar, ajudar outras pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer essa limpeza. Como eu disse na terça-feira passada, e vou dizer mais uma vez, muitas vezes nós achamos o seguinte: nossa, eu estou tão cheio de Deus, eu fui tão repleto nessa reunião, o meu espírito foi tão fortalecido. Na verdade, muitas vezes o que acontece é que você teve a sua alma acariciada. Acariciada com o quê? Com cânticos que você gosta. Você teve um dia razoável, um dia legal, um dia em que você encontrou um amigo querido no shopping e vocês sorriram, contaram história. Aí você vai para a congregação, aí tem aquele louvor bonito, animado, né? E você termina, volta para casa e passa no pit dog e come um lanche. E você chega em casa e fala: nossa, que bênção. Que bênção que foi a reunião hoje, que coisa. Na verdade, o que aconteceu? O seu espírito não foi enriquecido, ele não foi alimentado. O que foi alimentado foi a sua alma, que encontrou uma pessoa que você gosta, e não tem nada de errado nisso. Você foi na reunião, cantou louvores que você gosta, ouviu uma palavra, uma história que te animou, não é? E depois você saiu e comeu uma coisa, então você teve a sua alma bem
alimentada, e depois você comeu uma comidinha gostosinha, alimentou o seu corpo, e você reputa e você acredita que o seu espírito foi saciado, mas não foi isso. Então, como reconhecer isso? Como saber se o nosso espírito verdadeiramente está sendo enriquecido de Deus, para que verdadeiramente tenhamos vida? Esse é o intuito do nosso trabalho aqui. Sabe, irmãos, o que eu mais vejo são pessoas confusas com respeito a isso. Mas é muita confusão mesmo. A pessoa chega numa reunião onde o som é legal, onde a cadeira é boa de se sentar, e ele se senta e vê ali um monte de gente bonita, né, muito bem vestida, e ele acredita assim, nossa, que lugar. Na verdade, não é o espírito dele não está sendo beneficiado em nada. Mas aquilo favorece os olhos dele, ele está ali num lugar bem arejado, onde o corpo dele respira bem, fresquinho, gente cheirosa, percebe? Todas essas são estímulos físicos. Então, irmão, nós precisamos saber sobre isso. Vamos lá. Mente. Provérbios, capítulo 2, verso 10. Porquanto o entendimento entrará no teu coração. Aqui tem uma junção, né? De coração, depois a gente vai chegar nesse nível de coração. O que nós temos no coração? Portanto, o entendimento, o conhecimento, entrará no teu coração. Provérbios 24, 14. Então, sabe que assim, o conhecimento... Desculpa. Então, sabe que assim é o conhecimento para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e se não, será frustrada, e não será frustrada a tua esperança. Vou ler novamente. Então, sabe que assim, o conhecimento para a tua alma, se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Perfeito. Então, o conhecimento na nossa alma. O conhecimento na nossa alma. Então, o que eu quero dizer? E o conhecimento, onde que ele fica, irmãos? Na nossa mente. Na nossa mente. Quando eu faço assim, eu quero falar de mente, não de cérebro, tá bom? O conhecimento não fica no nosso cérebro. Ele é maior do que isso. Né? Mas fica na nossa mente. Salmos, capítulo 139, verso 14. Estamos falando sobre mente, Às vezes gera uma confusão, assim, irmãos, porque ler só um versículo dá um... Quando a gente vem lendo o contexto, e a gente vai... Salmos 139, verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Saber. Então, eu quero demonstrar para os irmãos que a mente é um atributo da alma. Então, aqui ele está dizendo que a alma dele sabe. Onde que nós sabemos? Nós sabemos na nossa mente. Minha alma sabe muito bem. Salmos, capítulo 13, verso 2. Vamos voltar aí.
Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando estarei relutando? Até quando eu estarei considerando? Até quando eu estarei analisando na minha alma? Onde está essa análise? Essa análise está na nossa mente. Então, logo agora nós concluímos que a mente faz parte da alma. Tem vários e vários textos, irmãos, outros textos. Mas como o nosso horário já está indo, eu gostaria de ir para Jó, capítulo 7, verso 15. Jó, capítulo 7, verso 15. Ixi, estou em Esther já. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Pelo que a minha alma escolheria. Escolher é uma ação de quê? Da nossa vontade. A minha alma prefere, ela tem vontade. A vontade dela se penderia mais a determinada coisa do que a esse sofrimento que ele estava passando, Jó. Então, aqui nós vemos, pelo que a minha alma escolheria. A alma escolhe. A alma cogita, a alma pensa, a alma escolhe. Perfeito. Capítulo 6, verso 7. Ainda de Jó. Aquilo que a minha alma recusava tocar. Isso é agora a minha comida repugnante. Aquilo que a minha alma recusava. Aquilo que a minha alma decidia não tocar. Percebe a vontade dentro da alma? Percebe a sutileza disso? Irmãos, medite nesses textos. Irmãos, eu peço em nome de Jesus, não fique aí fazendo a janta e tal, e vai, e fala com o esposo, com a esposa, com o menino, e atende o telefone, e escute o estudo. Irmãos, é necessário que nós meditemos. Irmãos, isso aqui é uma questão de vida ou morte para nós. Principalmente nos dias de hoje. Que nós temos tanta coisa. Eu vi uma pessoa me mandou, um irmão me mandou um vídeo de uma congregação aqui de Goiânia que fez um happy hour durante o dia, com drinks, com um monte de coisa, assim, e assim, lotado de gente, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Gente, é claro que essas pessoas não estão alimentando seus espíritos. E, irmãos, é errado você estar feliz, você sorrir, você alimentar seu corpo, comer bem, sorrir, visitar seu amigo, ter... Não, não é. O problema é você vai a um lugar especificamente para alimentar o seu espírito. E chegando lá, não tem alimento para ele. A Bíblia nos diz o seguinte: correrão de mar a mar, de oriente a ocidente, buscando ouvir a palavra de Deus, e não a acharão. De oriente a ocidente. Aí você pensa assim, ouvir a Bíblia, a pessoa lê o texto bíblico? Não, ouvir a palavra verdadeiramente de Deus que alimenta o espírito. Irmãos, nós não podemos entender que... Nós não podemos, voltando um pouquinho, nós não podemos ir a um determinado lugar buscando o que não tem naquele lugar definitivamente. Por exemplo, você vai assistir um filme da Disney, um filme da Marvel, um filme... Irmãos, não espere de jeito nenhum crescimento espiritual naquele filme. Não, ali não tem. Não vá até uma loja
de utensílios de banheiro, de utensílios, uma casa de construção, buscando um alimento para você comer. Não tem, lá não tem, esquece, não tem mesmo. E aí, irmãos, não vá à igreja ou não frequente um lugar onde se tem de tudo, menos alimento espiritual. Mas como, pastor Acácio, como que eu vou saber se lá tem alimento espiritual de verdade? É esse estudo aqui. Você tem que fazer esse discernimento, ter clareza do que está acontecendo aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, a alma escolhe, a alma recusa. 1 Coríntios. Desculpa, Crônicas. 1 Crônicas, só voltar aí um pouquinho. 22, verso 19. Crônicas 22, verso 19. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor, Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Disponde, decida, coloque-se em ação, decida a sua alma e o seu coração a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Percebe aqui? Decisão. Decisão fala da nossa vontade. Aqui está fazendo um clamor. Disponde. Disponha. Se disponha. Entre nesse trabalho. Faça com que a sua vontade caminhe por essa vereda. Números 30. Vamos lá em Números 30 muito rapidamente. Porque vamos deixar o Números 30. Lá são vários versículos que falam sobre ligar a sua alma. Quando ligardes a sua alma, aqui está falando de vontade, aqui está falando de uma decisão. Porque você liga a sua alma porque você quer determinadas coisas. Para a gente terminar, então, vamos às emoções. 1 Samuel. Os irmãos perceberam aqui? Nós vimos, na nossa alma tem a mente, o conhecimento. Na nossa alma também nós temos aqui, a alma sabe, a alma, né, entendimento. A alma escolhe, a alma recusa, a alma dispõe, isso fala da nossa vontade. E agora nós vamos falar sobre as emoções que estão também na alma. 1 Samuel, capítulo 18. Estou com pressa, já estou para trás, para frente. Sucedeu, 18, verso 1. Sucedeu que, acabando de Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, na alma está também o amor. E o amor, no ponto que nós estamos aqui agora, ele se identifica com um sentimento. Então nós vimos mente, vontade e emoções. Tá bom? Cânticos 1, 7. Cantares de Salomão, ou Cânticos, se preferir. Cântico 1, verso 7. Dize-me, ó amado de minha alma. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dize-me, ó amado de minha alma. Amado de minha alma. Ou seja, ela tem os sentimentos. Esse sentimento de amor. Onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho, parará. O meu foco aqui, o nosso intuito é que entendemos que dize-me, ó amado da minha alma. Amado da minha alma. 2 Samuel,
capítulo 5, verso 8. Nós temos um outro sentimento aqui. Davi, naquele dia, mandou dizer... É isso mesmo? 2 Samuel, capítulo 5, verso 8. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba para o canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, e a quem a alma de Davi aborrece. Então aqui nós temos... Eu disse isso, irmãos, que esse texto aqui é brabeza. Nós falamos sobre ele no domingo passado, de manhã, né? Então, a alma dele está aborrecida. A alma dele está odiando. Ou seja, um outro sentimento. Para terminarmos agora, Salmos, capítulo 42, verso 1. Nós vamos retomar, irmãos, na terça-feira que vem, a partir desse ponto aqui. Porque eu estou falando muito rapidamente, porque eu sei das demandas dos irmãos, sei que os irmãos têm afazeres, têm, enfim. Então eu estou sendo muito rápido aqui. Salmos 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Um sentimento. Não é só suspirar no sentido de suspirar, depois a gente vai estudar esse texto melhor. Então, irmãos, tá claro isso aqui? Os irmãos já conseguem fazer uma distinção onde você está sendo beneficiado, onde você está sendo corporeamente beneficiado, você gosta, você achou legal? Você já consegue entender como que está o seu caminhar, se ele está caminhando pela sua vontade, pela sua emoção, pela sua mente, um pouquinho dos três, como que está isso aí? Irmãos, precisamos ter clareza disso, porque o nosso próximo ponto é entendermos as partes do Espírito. E esse é o que nós precisamos ter maior acuidade, perfeição em conhecê-lo, porque é nele que está verdadeiramente a vida de Deus e o modo de nós andarmos, não é? Porque nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe os irmãos. Ótima noite. Até domingo de manhã, continuando a história de Davi. Oremos. Pai, em nome de Jesus, trabalhe isso em nós, Pai. Pai, que nós possamos verdadeiramente, Pai, entendermos como caminharmos, o que devemos fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos. Pai Santo, que nós não caminhemos, Pai, nos mesmos cursos do mundo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente servirmos ao Senhor e vivermos essa vida no Espírito. Que tenhamos, Senhor, tranquilidade, que tenhamos alegria, que tenhamos satisfação no nosso espírito. Não permita, Pai, que o nosso corpo e que a nossa alma encubra o espírito, nos confunda, mas que em nome de Jesus sejamos absolutamente claros, saibamos em que caminho estamos trilhando, a partir de que origem está vindo as nossas ações, estão vindo as nossas ações. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, guarda-nos, Pai, dá-nos um restante de semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até domingo de manhã, contação de história.